garoto pobre, que mesmo depois de receber um chute de cavalo na cabeça e ficar um bom tempo desacordado, levantou-se, pois desde criança não se entregava facilmente. Essa é a história de Abraham Lincoln, o homem que não desistia. Vivendo em total estado de pobreza, com os pais analfabetos, aos 9 anos de idade, perdeu a mãe e, por mais que isso tivesse o abalado totalmente, não se entregou ao desânimo. Mesmo com a pouca educação que possuía, jurou, ainda quando pequeno, ser um grande homem. Isso focando em uma lição muito importante que havia compreendido. O caminho da grandeza passa pelo caminho do sacrifício. Agora, meus amigos, prestem muita atenção a essa sequência de fatos que Lincoln passou em sua vida. Em 1931, com 22 anos de idade, começou a trabalhar com transporte de mercadorias, mas fracassou nos negócios. No ano seguinte, em 1832, tentou a eleição para deputado estadual e não conseguiu. Esse mesmo ano, ele perdeu o emprego e mesmo assim decidiu estudar direito na faculdade, mas teve a sua inscrição rejeitada. A parte engraçada e surpreendente é que mesmo assim, depois de algum tempo, após estudar sozinho os livros da área, passou no exame da ordem, sendo reconhecido como um verdadeiro advogado. Em 1833, pediu dinheiro emprestado para um amigo para comercializar um negócio, mas no fim do ano foi à falência e passou os próximos 17 anos pagando a sua dívida. Em 1834, concorreu novamente à Câmara Estadual e perdeu. Em 1835, ficou noivo, mas a morte de sua noiva no mesmo ano o deixou desconsolado. Nesse momento, chegou a ter uma depressão profunda que quase tirou do seu caminho em busca da felicidade. Em 1836, sofreu um colapso nervoso total que o deixou preso à cama por 6 meses. Em 1838, concorreu a presidente da Câmara e foi derrotado. Em 1840, tentou uma vaga no colégio eleitoral e, adivinhe, ele perdeu novamente. Em 1843, concorreu ao Congresso e perdeu. Em 1846, concorreu ao Congresso outra vez. Só que dessa vez ele venceu, abrindo finalmente caminho para Washington. Não foi um mandato fácil, pois sofreu graves recriminações públicas por apresentar um projeto para a abolição da escravatura. Viu os 2 filhos morrerem e os anos seguiram ainda com mais derrotas. Em 1848, disputou a reeleição para o Congresso e perdeu. Em 1849, tentou um emprego no Cadastro Público de Terras e foi recusado. Em 1854, concorreu ao Senado dos Estados Unidos e perdeu. Em 1856, candidatou-se à indicação para vice-presidente nas convenções nacionais de seu partido e dessa mesma forma acabou perdendo, tendo recebido menos de 100 votos. Em 1860, decidiu disputar a presidência. E finalmente, aos 51 anos, Lincoln venceu e se tornou um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Um dos maiores e mais extraordinários líderes dos tempos modernos. Um homem que fez a história não só em seu país, mas ensinou ao mundo uma história de superação e persistência atrás de seus sonhos, inspirando diversas pessoas, desde as mais simples e leigas até os grandes pensadores e políticos modernos. Agora, eu quero falar algumas frases marcantes que foram protagonizadas por Abraham Lincoln. O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Nenhum homem jamais se perdeu em uma estrada reta. As pessoas são, em geral, tão felizes quanto decidem ser.